Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste dia 27 de dezembro de 2025, sábado, com muitas informações importantes envolvendo a novela Vitão, o Cruzeiro se retirando da negociação, o Flamengo ainda sem ter um acerto definitivo com o zagueiro do Internacional. A gente vai falar muito sobre essa história nesse conteúdo, a barca de saídas que ainda vem a acontecer no Inter de jogadores que estão emprestados ao clube, polêmica envolvendo o lateral esquerdo Ramon, polêmica envolvendo o atacante David e milhões que o Vasco deve ao Internacional. Pois é, não é só o Inter que deve na praça. A gente também fala sobre isso, traz detalhes da situação de Fernando e Luiz Gustavo, afinal, qual veterano virá ao Internacional, e também detalhes importantes da reapresentação do Inter pensando no Campeonato Gaúcho. Muitos garotos promissores nesse grupo que vai começar o Campeonato Estadual e a gente fala sobre isso nesse conteúdo. Antes eu quero pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada. E esse vídeo e todos os outros aqui no canal sempre com apoio da KTO, kto.bet.br, a minha parceira, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tu encontra o meu link, te registra lá e bora dar uma brincada. Gente, vamos lá. Eu quero começar falando aqui da reapresentação, sim, reapresentação que aconteceu hoje lá em Alvorada, no CT Morada dos Quero-Queros, onde a base do Inter costumeiramente treina e um grupo preparado para o Campeonato Gaúcho iniciou as suas atividades sob o comando do técnico Pablo Fernandes, técnico da comissão permanente do Internacional, já foi técnico da base do Inter, foi alçado à comissão permanente em 2024, segue no clube para a próxima temporada e vai comandar a equipe nas primeiras partidas do Campeonato Gaúcho, enquanto a pré-temporada vai sendo realizada pelo técnico Paulo Pesolano a partir do dia 3 de janeiro. E nesse grupo tem novidades importantes de jogadores do elenco profissional do Inter e de garotos do Sub-20. O Inter, inclusive, hoje oficializou que a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 4 de janeiro, vai ser disputada pelos elencos do Sub-18, Sub-17 e Sub-16. O Sub-20 e alguns jogadores do profissional vão iniciar a trajetória contra o Novo Hamburgo. Ainda não está marcado pela FGF, mas ali entre dia 10 e 11 de janeiro, a disputa do Campeonato Gaúcho. Bom, o grupo que está iniciando essas atividades tem os goleiros Antony, do profissional, Cauã Jesus e Diego Esser. Cauã Jesus e Diego Esser já foram relacionados no profissional, mas são garotos do Sub-20, principalmente o Diego Esser. Os zagueiros Vitor Gabriel, do profissional do Inter, Cleiton Sampaio, também profissional, o garoto Pedro Cauã e o Lázaro, também garoto. Os laterais Alain Benítez, do profissional, Ian Henrique, Pablo e Alisson. Alisson que é idade de Sub-17 e Sub-18, mas subiu aos profissionais no meio do ano passado. Os volantes Richard e Ronaldo, profissionais, Denis, que é o Denis Marfo, jogador ganês, Gustavo Prado, que já não é mais base, é profissional, mas desceu e vai descer então para a disputa do Campeonato Gaúcho, o Benjamin, assim como o Denis Marfo, é o Benjamin Arrim, que é o ganês da base do Inter, o meia Alex, Cauã Alves, Iago Noal, que é uma das grandes promessas da base do Inter, e o João Kempis, que também está despontando muito bem na base. Os atacantes Diego Kozer, Carlos Eduardo, João Vitor, João Bezerra, que também tem destaque na base do Inter, o garoto Raikkonen, que foi relacionado diversas vezes nos profissionais em 2025, e o Leandro Cauã. Esses são os jogadores entre base, sub-20 e profissional que vão iniciar a trajetória do Inter no Campeonato Gaúcho, tá? Bom, gente, vamos lá. Avançando para informações de mercado, eu quero falar aqui sobre 3 situações de jogadores, 2 deles deixando o Inter muito possivelmente e um deles que o Inter está interessado porque tem que reaver uma grana. Não é só o Inter que deve no mercado, gente, eu sempre falo isso. Se criou uma fama aí de que o Inter é caloteiro e de fato o Inter tem muitos problemas financeiros, deve muitos clubes, mas infelizmente isso é hoje normal dentro do futebol brasileiro, inclusive entre os times de Série A como o Inter. Hoje surgiu a informação de que o Vitória da Bahia está interessado no atacante David, que está no Vasco da Gama e que foi adquirido em definitivo junto ao Internacional em 2024. O David foi emprestado pelo Inter com uma cláusula de obrigação de compra na casa dos 2 milhões e 800
euros, 16 milhões e 900, arredondando 17 milhões de reais. O Inter fez uma renegociação quando o Vasco atingiu essa cláusula de obrigação de compra, porque tinham muitos penduricalhos de negociações que o Inter também devia ao Vasco, o Vasco e o Inter. Esse valor foi sendo abatido e caiu para 2 milhões de euros, mas que é um valor de 13 para 14 milhões de reais que o Vasco deve ao Inter. E aí o Vasco vai vender ele ao Vitória, sendo que ele deve o Inter e o Inter está cobrando o Vasco já há um tempo. É importante colocar isso aqui também, porque não é só o Inter que deve na praça, tá? Outra situação, daí de 2 jogadores que pertencem ao Inter. O Gabriel Barros, que foi contratado em 2023, foi emprestado várias vezes, não rendeu no Inter. Olha, não dá pra dizer nem que teve uma sequência, nada do tipo, não deu certo no Inter, né? Ele veio como uma grande prospecção do futebol do interior paulista, ele veio do Botafogo de Ribeirão Preto na época pro Inter, agora ele foi emprestado em 2025 pro Criciúma e para voltar pro Botafogo de Ribeirão Preto e tá indo por empréstimo ao América Mineiro, tá? Tá indo emprestado. O Inter ainda vai pagar uma partezinha do salário dele, não é um salário muito alto, é aquele salário que a gente chama de irrisório, porque não faz cócegas, por mais que o Inter tenha muitas dívidas, seus problemas financeiros, não é um salário que acaba com o orçamento do clube, nada disso, está sendo emprestado, o Inter ainda paga uma fatia dele, ele que tem contrato ainda com o Inter até a próxima temporada, até o ano de 2026. A outra situação é uma situação que gerou polêmica aí nas últimas horas, que é a do Ramon, que foi contratado junto ao Olympiacos da Grécia no ano passado, aliás, nesse ano, né, ainda estamos em 2025, eu já tô com a cabeça em 2026, o Ramon foi contratado pelo Inter, ele é base do Flamengo, passou pelo Cuiabá, teve um certo destaque, o Inter precisava de uma peça de reposição pro Bernabéu para quando não tivesse ele em campo, contratou o Ramon por um valor até alto, né, 9 milhões e meio de reais junto ao Olympiacos da Grécia. E o que acontece? O Ramon foi emprestado ao Vitória, porque não deu certo no Inter, e hoje foi informado pelo Vene Casagrande que o Vitória teria uma obrigação de compra e que ela estaria sendo ativada porque ela viria de uma cláusula de que o Vitória, permanecendo na Série A, o Ramon seria adquirido em definitivo. Mas o ponto é, os empresários do Ramon não confirmam essa informação e nem a direção do Vitória. Hoje eu conversei com os empresários do Ramon e também com a diretoria do clube lá de Salvador e ambos falam que hoje não existe acerto entre Ramon e Vitória. A direção do Vitória me disse que, inclusive, a tendência é que o Ramon não fique e os empresários do Ramon estão dizendo que o Vitória fez uma proposta de renovação para o Ramon e os empresários acharam um valor baixo para um jogador que chegou já como titular, emprestado e ajudou muito, e é um fato, ajudou, foi titular e foi importante em diversos jogos do Vitória para não cair para a Série B. Eles acharam um valor um pouco abaixo e por isso ele não renovou até o momento e existe uma possibilidade dele voltar para o Inter. O Botafogo surge também como interessado, segundo os empresários do Ramon, mas até o momento não tem acerto dele nem para voltar para o Inter e nem para jogar no Vitória na próxima temporada. Inclusive o Vitória tentou uma renovação de empréstimo do Ramon, pelo que eu vi, mas até o momento situação indefinida desse jogador. Vamos ter que aguardar os próximos dias para ter alguma confirmação. Deixa eu falar aqui da situação do Fernando, porque surgiu hoje uma informação... se eu não me engano é da Band, tá? De que não há um acerto entre Inter e Fernando, e que o Fernando neste momento está mais distante do Inter do que com uma grande possibilidade de jogar aqui em 2026. O que eu ouvi? Tá? Nunca teve um acerto entre Inter e Fernando, e sim tiveram conversas, o Inter procurou o Fernando para conversar e ver se ele gostaria de jogar em 2026. Ele disse que sim, ele disse para a direção do Inter que ainda pensava em jogar, mas que ele não estava 100% decidido, que ainda existia uma possibilidade aos 38 anos dele se aposentar em 2026. Acontece que a informação da Band também é importante porque ela fala de um entrave salarial, de que conversaram sobre valores e que o Fernando teria pedido um valor até acima do que ele ganhava aqui no Inter em 24 e 25. O Inter achou esse valor muito alto e que até o momento não existe acerto. Não tá, e é importante colocar isso, descartada. Não tá descartada uma volta do Fernando para o Inter na próxima temporada, mas o clube, o jogador e seu empresário estão um pouco distantes ainda nesse momento, mas as conversas, pelo que eu vi, seguem acontecendo, assim como as conversas pelo Luiz Gustavo. E aí fica claro,
Se não fechar com o Fernando, o Inter vai voltar a carga no Luiz Gustavo, jogador também de 38 anos, seleção brasileira, que deixou o São Paulo após fim de contrato agora no final dessa temporada, não renovou, teve uma temporada muito atribulada, com problemas clínicos e físicos, jogou só 13 jogos no São Paulo, em 2024 ele jogou um pouco mais de 40, e o Luiz Gustavo ficou de dar uma resposta para o Inter e o Inter também de intensificar as negociações com o Luiz Gustavo. E aí me parece muito claro que o Inter quer primeiro definir se vai pegar o Fernando, se vai conseguir fechar com o Fernando para o ano que vem, se não conseguir, vai voltar a carga no Luiz Gustavo, tá? Mas ainda a resposta tem que ser dada até terça-feira pelo jogador, para aí o Inter intensificar uma negociação e fechar ou não com esse jogador. A outra situação que eu quero falar aqui é a da novela Vitão. Ontem a informação que veio é que o Inter aceitou a proposta do Flamengo. Eu conversei com pessoas do Inter que confirmam essa informação. O Inter aceitou a proposta do Flamengo pelo Vitão, viu essa nova oferta do clube carioca como mais vantajosa do que era do Cruzeiro. Lembrando, o Cruzeiro ofereceu 7 milhões de euros, o zagueiro João Marcelo em definitivo e o volante garoto Japa de 21 para 22 anos por empréstimo. O Inter estava acertado com o Cruzeiro, deu ok para o Cruzeiro. O Vitão conversou com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e com o técnico Tite, que foi o grande entusiasta da sua contratação lá em Belo Horizonte. O Vitão conversou com o Tite nos últimos dias. Só que aí o Flamengo, que já tinha feito uma oferta antes do Cruzeiro, que tinha sido recusada pelo Inter, aumentou essa proposta. Com abatimento da dívida do Thiago Maia, 5 milhões e meio de euros na mão do Inter, 36 milhões de reais e mais 500 mil euros em bônus. O Inter deu ok para o Flamengo e aí o ponto que eu ouvi hoje. O Cruzeiro ficou muito incomodado com o fato do Inter ter dado ok para o Flamengo. O Cruzeiro entende que o Inter começou a fazer um leilão pelo Vitão. E aí eu vou falar aqui como uma pessoa que acompanha o Inter no dia a dia e conheço as pessoas que estão lá dentro. Cara, o Inter não está errado. Tu pode julgar como antiético. Tu pode julgar, eu respeito quem julga dessa forma, mas eu não vejo assim. O ativo é do Inter. O Inter tem a preferência para negociar o seu ativo. Uma coisa seria o Inter já... Vamos lá, o Inter deu ok pro Cruzeiro, o Flamengo apareceu com uma proposta melhor. Se o Inter tivesse acertado com o Cruzeiro nesses moldes e chega o Real Madrid e oferece 40 milhões de euros pelo Vitão, o Inter vai recusar? Não, não vai recusar. Claro que não é o caso. O Flamengo não é o Real Madrid e não ofereceu esses valores, mas o Flamengo veio depois com uma oferta boa, o Inter não tinha nada assinado com o Cruzeiro e o Flamengo fez uma proposta. É normal, é do jogo. É do jogo. Só que o ponto, tá? O pessoal lá no Rio tá trazendo que o Vitão ainda não se acertou com o Flamengo. Inter e Flamengo se acertaram, mas agora o Vitão está tentando acertar com os empresários dele e com o Flamengo as minutas contratuais em relação a salário dele, percentual de comissão, todas essas questões. Por exemplo, o Vene Casagrande trouxe que o Flamengo autorizou um novo representante a negociar com o Vitão e seus empresários. Os empresários do Vitão não gostaram disso. E também que o Flamengo não quer pagar o mesmo percentual de comissão que o Cruzeiro pagaria, que seria acima dos 10% de comissão para os seus empresários, enquanto o Flamengo paga 7,5% de comissão para os empresários de atletas. Isso é meio que lei lá no Flamengo. Então isso ainda está fazendo com que o Vitão não tenha 100% de acerto com o Flamengo. E aí é importante colocar, repito, o Cruzeiro se acertou com o Inter, o Vitão se acertou com o Cruzeiro. O Flamengo surgiu e fez uma proposta, o Inter aceitou essa proposta, mesmo que tivesse dado ok para o Cruzeiro e que o Vitão tivesse dado ok para o Cruzeiro e conversado com o Tite e com o Pedro Lourenço, mas agora o Inter deu ok para o Flamengo. Vamos ver quem vence essa corrida. O Inter está no lado de quem tem o ativo. O Inter é o vendedor. Ponto. Pode ser que mesmo assim dê tudo errado pro Inter e nenhum dos dois compre? Pode, é do jogo, é do futebol, é do mercado de transferências. Agora, eu não posso ver como errado o Inter, que tem o ativo, querer cobrar mais. Querer ganhar mais do que ganharia do A, ganhar do B mais. Não consigo ver como um problema isso, gente, de verdade. Enfim, as negociações seguem acontecendo. O Cruzeiro, inclusive, informou hoje o Samuel Venâncio que se retirou da negociação, mas agora, com essa questão do Flamengo com o Vitão, com os empresários do Vitão, não descarto o Cruzeiro aparecer de novo, mas a situação de momento é essa, tá? O Vitão vai ser vendido e muito possivelmente pro Flamengo. Flamengo, vamos lá, gente. Isso aqui são detalhes burocráticos entre Flamengo e empresários do Vitão.
Se fosse um problema entre Flamengo e Inter por valores, seria muito mais difícil de resolver do que Flamengo e empresários do Vitão. Então a gente vai ter que aguardar, mas tem tudo pro Vitão ser jogador do Flamengo, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.